Olá, tudo bem? Aqui está. Saiu errado aqui. Oh, beleza. Tô esperando o Luiz aqui, mas eu tô. Quando eu coloco ele no tripé, já não fica tão fácil de digitar. O tripé pega um pouco aqui de espaço. Conquista das virtudes. Ô, Gabriel, e aí? Gabriel Schulli que tá aí, que tem um grupo da Confraria de Estudos de Economia Escolástica, o melhor grupo de economia desse Instagram. Gabriel, meu grande amigo. Gabriel Schulli. Qual o tema da live? Bom, coloquei aqui o tema e vou fixar. Beleza, agora eu vou convidar o Luiz. É isso aí, gente. Agora o Luiz já tá entrando aqui. Ô Luiz, tudo bom? Grande Guilherme, boa noite, meu caro. Eu bem, Boa, graças a Deus. Você? boa noite. Eu tô ótimo aqui. Que bom, que Você bom. que tá mais. Você tá com um cenário melancólico, entendeu? Eu tô com um cenário mais. Você tá com um cenário que transita a melancolia. Então já tô Exatamente. absorvendo o temperamento melancólico pelo cenário, entendeu? O seu tá mais reflexivo, um pouco mais iluminado, tá lá entre o fleumático e o sanguíneo, algo nesse tipo. Exatamente. O meu tem a luz sanguínea e um fundo fleumático, assim, para dar uma ambiguidade no pessoal, entendeu? O pessoal realmente vê Exatamente. o equilíbrio e tal do negócio, né? O seu eu já entrei aqui, cara, já comecei a entrar no interior da minha psique só de ver o fundo. Eu olhei e falei, cara, eu preciso adentrar minha psique e tal. É um negócio intuitivo, né? Exatamente, exatamente. Essa é a ideia. Eu, Luiz, acho que, novamente, assim, grande maioria das pessoas aqui a gente conhece, mas se apresenta brevemente, sim, realmente. E já vamos entrando no tema, né? Quer dizer, qual que é a relação, o que que é virtude, o que que é temperamento? Eu acho que seria um bom começo aí para a gente começar a definir, né? O que que a gente está falando. Legal, muito bom, muito bom. Então, boa noite a todos. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Sempre muito bom estar aqui contigo, dividir nessa tela. Tenho acompanhado o seu trabalho, sou um grande entusiasta, do seu trabalho, sua capacidade intelectual, enfim, as contribuições que você traz a esse Instagram. Muito, muito obrigado. Eu sou psicólogo, né, formado em psicologia e filosofia, especialização em logoterapia, análise existencial e logoterapia frankliana, para ser mais exato. E o tema do temperamento é algo que está colando na minha imagem. Assim, eu confesso que de cara eu não queria, né? Porque para mim, cara, o temperamento é algo muito fácil, muito trivial, assim, né? O temperamento é o que é. Mas, como eu dizia, inclusive na live de ontem que eu fazia com o Marcelo, querido Marcelo Zanetti, as pessoas são malucas por temperamento, Guilherme, assim, fascinadas. Causa um êxtase, causa, né, O uma frenesi admiração, do temperamento. um frenesi total. É só mexer no tema dos temperamentos que a coisa se embobina, né? Mas, enfim, de alguma forma o temperamento faz parte dos meus estudos, faz parte do meu trabalho. Há pelo menos 10 anos eu me dedico a estudar, a analisar e fazer do temperamento também uma ferramenta dentro da proposta terapêutica, né, dentro do setting terapêutico clínico. E comecemos então, entendendo um pouco o que é temperamento e onde entra as virtudes nisso tudo, né? Quando nós estamos falando de temperamento, nós estamos falando da estrutura de base da personalidade. Nós estamos falando do elemento mineral da nossa personalidade. Guardado as devidas proporções e usando aqui uma metáfora, é como se nós estivéssemos falando do chão, do alicerce, né, daquilo sobre o qual se edifica né, uma construção, se edifica toda uma casa. Isso é o temperamento, uma estrutura imutável, essa estrutura mineral, essa base da nossa personalidade. Quando nós estamos falando de virtude, nós já estamos falando de uma tecnologia, nós já estamos falando de um hábito que, de alguma forma, vai forjando, vai lapidando essa matéria bruta da nossa personalidade, que é o temperamento. É aquilo que vai nos dando robustez,
é aquilo que vai fazendo com que consigamos desenvolver o caráter. O caráter já seria uma outra dimensão da nossa personalidade. Para além da estrutura de base, para além dessa matéria bruta, existe essa capacidade de gravarmos. Né? Caráter do grego nos traz exatamente essa conotação, né, de gravar, de gerar uma marca, através desses hábitos, através da busca da excelência, através desse poder, né, que é próprio da virtude. Então, virtude e temperamento, quando bem compreendidos e bem trabalhados, eles são o início da construção de uma personalidade. Sem entender qual é o meu temperamento e sem começar a trabalhar nessa pedra bruta que é o meu temperamento, eu não começo a desenvolver a minha personalidade. Então são temas que se exigem mutuamente. Temperamento sem virtudes é reducionismo, temperamento sem virtude é vitimismo, é um processo nihilista, é só uma contestação assim, nefasta da existência. As virtudes dá brilho. As virtudes fazem com que entre o único e irrepetível do homem, o esforço humano, a capacidade humana, enfim, só para jogar um pouco de luz aqui nessa discussão inicial e também trazer algumas provocações para lhe passar a bola e assim avançarmos no nosso tema. Fantástico, fantástico. Você sabe que eu acho que é por isso também, Luiz, uma ideia que me ocorreu agora, né? As pessoas estão muito sedentas por coisas muito básicas, porque a nossa formação escolar e universitária não toca nelas. Qualquer coisa que seja uma linha mais clássica não foi abordado, nada foi abordado que a gente está discutindo. Então, assim, conceitos de filosofia política, conceitos filosóficos, não sei o quê. A gente fala, por exemplo, eu uso bastante termo, eu falo nominalismo, gnosticismo. Mas quem que viu isso na nossa formação universitária, na nossa formação de base? São conceitos que são completamente alheios à nossa formação. E virtude e temperamento são conceitos completamente alheios à pedagogia atual. Então, é uma grande... Para a gente, é muito interessante, porque são coisas muito básicas, evidentemente, quando você vai construindo uma formação, imagina, como você tem a logoterapia, psicológica e tal, vai pensando todas as profundezas da alma, das potencialidades e tudo, mas para uma série de pessoas a gente está começando, a gente fala assim, caramba, existe um temperamento, eu tenho um temperamento, existe uma virtude, ou seja, o que quer dizer existe uma virtude? Meus hábitos podem me direcionar para o bem ou não. Ah, mas isso é muito básico. Sim, perfeito, só que ninguém está educando isso, ninguém está discutindo isso, e ninguém está falando como isso pode ser feito. Ninguém, que eu digo, claro, a sua mãe foi lá e falava, ó, vai lá e arruma o seu quarto, vai lá e limpa o chão. Isso, evidentemente, é um ato que direciona para a virtude, claro. Porém, a noção de quais são as virtudes, a noção de quais são esses hábitos, qual é o equilíbrio das ações no geral e de que modo a virtude pode direcionar para o bem, essa discussão é alheia. Quando você fala do temperamento e não coloca a virtude, como você muito bem falou, você cai no determinismo. E o determinismo é uma das grandes pragas, me parece, da psicologia, que às vezes assola a psicologia, quando a pessoa cai na psicologia determinista, e quer excluir o elemento do livre-arbítrio, quer excluir o fato da pessoa conseguir melhorar na sua vida. Não, você é determinado para o seu temperamento, então você já é, se eu sou colérico, eu já sou obrigado inexoravelmente a explodir e perder a paciência, eu sou melancólico, eu sou obrigado a ser depressivo. Não. As coisas não funcionam assim. Existe um elemento da liberdade humana de direcionamento para o bem, só que eu vou direcionar aquela minha propensão para o bem. Ou seja, eu vou combater os vícios que podem vir com uma determinada inclinação e vou fomentar as virtudes que podem vir com aquela determinada inclinação. Né? Exatamente. E é interessante essa revolta que existe com a filosofia clássica. Porque quando nós estamos falando de temperamentos, nós estamos falando da filosofia grega, nós estamos falando da filosofia clássica, nós estamos falando de Hipócrates, de Parmênides, de Anaximandro, de Anaxímenes, de Tales, de Mileto. Né? E quando nós falamos de virtude, nós estamos falando também, né, de Platão, de Aristóteles. Né? Só que tudo isso é simplesmente abominado, é esquecido dentro das universidades. Só que sem isso é impossível falar sobre a pessoa humana na sua totalidade. É impossível uma pedagogia, é impossível uma psicologia, é impossível uma medicina, é impossível ciências que tratam da pessoa humana, é impossível uma filosofia, uma sociologia que seja, se nós não levarmos em consideração, né, essa grande contribuição da filosofia perene. Mas
existe um certo ranço no meio acadêmico, e é por isso, e não por outro motivo, que simplesmente não se aborda o tema dos temperamentos. Eu lembro que, por exemplo, temperamento e virtude são temas que eu tentei levar para a universidade de alguma forma, em algum trabalho, em alguma discussão, em alguma pergunta em sala de aula, e assim, causava uma certa estranheza aos docentes, aos professores ouvirem sobre isso, de duas uma, ou porque ignoravam totalmente o que estava sendo dito, né, pura ignorância, ou porque sabendo de onde aquilo vem, achava aquilo pernicioso, achava perigoso demais e já fazia questão de afastar aquele tema medieval, Uhum, sim, sim, obscuro. obscuro. Sabe que eu contei isso na outra aula, que uma das minhas piores notas na faculdade foi psicologia. Não, para Eu mim não. contei isso, eu tive uma nota péssima. Eu tirei 7 em psicologia, 7 foi uma das piores notas que eu tirei no meu curso de filosofia, né? E eu tava lutando para manter a média acima de 9, né? 9,2, 9,3, assim, a média geral do semestre, né? E aí eu ganhei um belo de um 7, certo? Para compensar esse 7, eu tive que tirar uns 3,10 para conseguir dar uma equiparada. E aí a psicologia foi basicamente assim, eu escolhi a revelia total de tudo, eu resolvi fazer meu trabalho sobre Viktor Frankl. Ah, Eu falei, ótimo. cara, eu vou fazer o trabalho sobre Viktor Frankl, eu vou estudar o Viktor Frankl, eu vou apresentar. Nossa, mas foi assim foi uma chuva de objeções, porque a professora falou assim, não, mas olha, e a defesa era mais do determinismo. Engraçado que a professora é muito boa, a professora de psicologia era ótima, uma professora católica, não era alheia, mas realmente a linha que estava sendo abordada era muito diferente do negócio, e especialmente quando eu bati algumas coisas no Freud, aí realmente foi onde o trabalho já estava meio fadado ao descenso completo, né? Eu bati no Freud, acabou. E ainda para piorar, teve um outro comentário que eu fiz, aí já. Esse eu sedimentei o meu set, botei a pá de cal, foi quando eu falei assim: olha, inclusive eu acho que o igualitarismo é muito perigoso para para a saúde psíquica, porque se você tomar todas as pessoas como iguais e falar todos são iguais, você vai perder uma série de hierarquias na sociedade e de noções que são fundamentais para a saúde psíquica. E é impossível ter saúde psíquica e todos saírem achando que são iguais, sendo diferentes, né? Esse ponto daí eu sedimentei de vez e Acabou, falei, pronto. cara, o determinismo do Freud está atrapalhando todo mundo e o igualitarismo também acabou meu negócio. Ainda falei do Frankl, aí a turma gostou, mas de fato já era fora. E Mas a eu acho professora que foi muito generosa com a nota 7, viu? Ela foi bondosa. assim, era um mosteiro e ela era católica. Se fosse na Ah, PUC, tá, tá, tá. se fosse na PUC eu não teria tido a mesma sorte. Na PUC eu já fiz uns trabalhos de maneira mais comedida, certo? Daí já eu não arrisquei tanto. Embora tenha feito um de lógica, que eu fui para lógica medieval, que também tenha sido um pouco mais visado assim. Mas tira, uma vez eu peguei o microfone num evento lá da PUC e falei assim, não, eu queria falar que não existe Idade das Trevas, né? Aí esse foi uma experiência sociológica divertida, assim, sabe? Curso Eu de imagino. filosofia da PUC de São Paulo, falar que não existe Idade das Trevas foi um pouco fora. Mas você sabe que mesmo, você falou do mundo clássico, mesmo a noção de equilíbrio, que é tão cara Uhum. ao Hipócrates, à medicina tradicional, é um pouco, às vezes, parece às vezes que, me parece que às vezes é tudo muito farmacologia, muito farmacológico, muito... porque tem um pressuposto meio determinista de fundo, certo? E aquela noção de que você tem que ter uma vida equilibrada, ponderada, parece que às vezes é alheio da prática da psicologia clínica ou da psiquiatria hoje em dia, né? Exatamente, exatamente. O que se tem hoje é o modelo da máquina ou o modelo do rato, como o Dr. Frankl já dizia, né? Ou o homem é uma máquina a ser consertada, ou é um animal a ser condicionado, a ser adestrado, né? Então, essas são as duas visões reducionistas, deterministas e, portanto, nihilistas que hoje pesam sobre a psicologia. E isso está tão forte que precisa de um cuidado muito grande, inclusive, quando vai se falar de temperamento, porque com essa premissa de que a pessoa é nada mais que, quando você apresenta o temperamento,
aqueles que não estão com essa visão plena sobre o único e irrepetível que é a pessoa humana, né, acabam achando que nós estamos dando uma ferramenta que está fadando a pessoa a ser nada mais que aquilo. Né, que está Uhum. reduzindo todas as possibilidades dela aqui. Então, o colérico, ele tem um elemento quente, tem um elemento seco, ele expande, é excitável, e ele também tem alta memória afetiva. Então, parece que você está rotulando a pessoa e dizendo, olha, é isso, justifique-se a partir disso, vitimize-se a partir disso. Né? É por isso que entra a importância de a gente falar, entre outras coisas, das virtudes. Né? As virtudes dá esse espectro de ação, fala-nos um pouco de hábitos potencializadores e limitadores, né? Como a gente chega à nossa excelência a partir dessa matéria bruta que é o temperamento. Né? Então, de alguma forma, eu insisto ainda em falar um pouco sobre temperamento e virtude, né? Me é um tema também muito caro, porque de alguma forma isso vai devolvendo aquela visão sadia e integral acerca da pessoa humana. E é interessante que está tendo muita entrada, né? Por exemplo, esse semestre, só aqui na Universidade Federal de São Carlos, eu ministrei pelo menos meia dúzia de aulas sobre o tema temperamentos. E aí é uma forma de você entrar com filosofia clássica, entrar com uma visão correta da pessoa humana, né? Por quê? Porque tá na modinha, tá bonito falar hoje de temperamento. Então, ótimo, vamos aproveitar Não, essa mas é uma onda. modinha boa, é uma modinha que alude para uma coisa boa. Eu acho, tem modinhas que vêm para o bem, né? Não é o mais Exato, comum, né? A gente exatamente. tem que apreciar quando é o caso, né? Não, não, tem que aproveitar essa brecha que está abrindo de falar sobre temperamentos, porque quando a gente fala sobre isso, de alguma forma a gente está convidando todo mundo a ter um olhar mais profundo, mais agudo, e fazer uma vênia a esses grandes homens, né, aos filósofos gregos, enfim. E isso por si só já me parece muito oportuno, né, muito oportuno. Parar de falar um pouco de Marx e da sua prole e voltar a falar, por exemplo, né, Claro. de Hipócrates. Pô, Eu estava lendo hoje, e aí já, depois para a gente começar a entrar nos temperamentos específicos, hoje eu estava lendo a Santa Teresa d'Ávila, as Moradas do Castelo da Vida Interior, né? E, gente, ela começou a falar dos temperamentos. Ou seja, tem tanta coisa clássica na literatura espiritual, na vida, como você falando, melancolia e tal. E eu parei e falei, gente, realmente, assim, do ímpeto do irascível, né? Então, tem textos clássicos, se a gente não tem a noção dos temperamentos, eles se fecham para nós. A gente perde um elemento dos textos clássicos. Então, claro, o temperamento eu diria que, assim, é um classicismo mínimo, certo? Que nem os autores falavam que o carlismo na Espanha era a cristandade mínima, né? Eles falavam cristianitas mínima. Então, assim, tem coisas que são mínimas, assim, por exemplo, o temperamento é um classicismo mínimo, certo? É o mínimo do classicismo. Mas o mínimo do mínimo é algo, né? E é um ponto de partida para se discutir outras coisas, né? A virtude eu acho que já se enseja. Acho que só do cara discutir o temperamento, mais que já. Claro, daí é o óculos errado, né? O cara discute o temperamento, já olha com o viés determinista, já tem o olho errado, já vai entender tudo errado. Mas, se for bem entendido, já é um convite a discutir a virtude. Como eu posso melhorar? Quais são propensões que eu tenho? Como eu posso vencer essas propensões, né? E Luiz, por exemplo, o temperamento melancólico, certo? Começando por ele, já que você já montou o cenário da água, assim, eu já estou vendo assim o cenário aquático. Quais que são virtudes que uma pessoa que tem uma tendência mais puxada para o melancólico, como dominante, quais virtudes que a pessoa pode potencializar, que ela tem uma facilidade maior, ou vícios que ela teria que se atentar para isso, né? Uhum, uhum. O melancólico, ele é minucioso. Ele pensa no mundo a partir de deveres, né? Ele gosta de estrutura, ele gosta de organização. Até pelo fato de o mundo interno do melancólico ser muito amplo, ser muito vasto, e às vezes ele se vê um tanto quanto confuso na, né, amplitude desse mundo interno, ele busca a partir do externo organizar o seu interno, né? Então, ele pensa a partir de dever, ele é alguém que gosta da organização, é um grande idealista, é leal, é dedicado. Por exemplo, quando a gente pega os melancólicos, é muito fácil identificar neles, por exemplo, a virtude da temperança. É algo que para eles não é tão difícil quanto para outros temperamentos. Eles têm mais facilidade de frear as suas paixões, né? De botar rédeas, de botar freios mesmo nas paixões deles, né? Então, assim, uma facilidade aqui dos nossos queridos melancólicos é exatamente
virtude da temperança. E normalmente eu proponho para os melancólicos iniciarem por isso, né? Porque é igual uma sopa. A sopa você vai comer por onde está frio, né? Ou seja, começa por onde está fácil. Né? Começa, de fato, exercitando a temperança. Né? Pegue aí as virtudes anexas da temperança e vá trabalhando com elas, porque para o melancólico isso faz mais sentido. Isso o acalma, isso organiza o seu mundo interno, isso tira um pouco desse peso que ele carrega sobre os seus ombros. Agora, o melancólico, ele tende também a ser muito injusto com ele e com os outros. Né? Porque ele pesa demais, ele é muito crítico, ele é inflexível, ele tende a ser até um pouco antissocial, vingativo, porque o mundo marca profundamente, né, na alma do melancólico. Então, algo que para ele torna-se quase que uma debilidade é exatamente a virtude da justiça, ou seja, dar a cada um aquilo que é seu. Ele pesa demais sobre ele mesmo, exige de si mesmo maximamente, tornando-se profundamente injusto com ele. Gente, você está descrevendo aqui, eu estou pensando nas pessoas, gente, está surreal, assim, é o nível de precisão da descrição. É curioso isso, o temperamento, né? Parece que tem uma bola de cristal que está falando de alguém que não, conhece. Cara, eu tô pensando em algumas pessoas que eu conheço, umas 5 ao mesmo tempo, e você está descrevendo assim minuciosamente as pessoas. Então, assim, se eu pegasse algumas potencialidades, debilidades do melancólico que me chamam mais atenção, seriam exatamente essas, né? Ou seja, é bom para o melancólico começar fortalecendo essa virtude da temperança, e é bom que ele se atenha para o processo de injustiça no qual muitas vezes ele está instalado. Né? Por ser crítico, flexível, pessimista, um pouco confuso, né? Egoísta, amuado. Ele tem que se abster um pouco dos julgamentos de justiça por um tempo, então. Exato, exatamente. Pensar a justiça com muita calma, né? Antes de falar o que é injusto, o que é justo, ele parar e pensar com muita calma, porque uma propensão a já julgar o que é justo e injusto de uma maneira mais rápida. Perfeito. Ele acaba pesando demais a mão sobre o trem sobre ele mesmo. Demais, né? Exatamente. Agora, por outro lado, o melancólico me parece que talvez possa ser útil para ele também, como ele tem uma facilidade maior para planejar as coisas, para colocar as coisas sistematizar as coisas, pode ser algo que pode ajudar a estabelecer uma rotina, procurar uma rotina de práticas boas, hábitos bons. Eu, por exemplo, tinha um melancólico na minha equipe, no trabalho, e eu tinha o hábito de colocar para ele, faz uma tabela do Excel. Eu estudei os temperamentos e comecei a aplicar, né? Daí eu pedia coisas diferentes para as pessoas da minha equipe. Se tiver alguém aqui, eles vão lembrar isso. Eu tinha um que era colérico misturado com melancólico, um que era melancólico e um que era sanguíneo, né? Aí o melancólico eu falava para ele, faz uma tabela do Excel, faz uma lista, faz isso aqui. Ele ficava feliz da vida, fazia total alegre e depois saía tudo certinho. O sanguíneo eu só falava para ele, cara, ótimo trabalho, você é um grande amigo. Aí o cara fazia todos os trabalhos. O outro que era misto já era um pouco mais complexo, mas parar, conversar com ele e tal, mas com mais calma. Mas de fato era assim práticas que ajudavam muito. Assim, eu acho que às vezes o melancólico estabelecer esse mapa, né, pode ajudar bastante. E realmente assim, tem um jejum de opiniões, às vezes é bom, dependendo da situação, acho que para muitas pessoas, e talvez por causa do melancólico especialmente, né? Exatamente. Fazer um jejum em matéria de opinião para o melancólico é bom. Melancólico e colérico, né? Os dois precisam tomar muito cuidado, porque como os dois compartilham do elemento seco, eles vêm com uma fala, com um discurso muito pesado, muito contundente, eles recolheram muita informação e aquelas informações ficaram marcadas na memória afetiva deles. Então, quando eles colocam com uma certa violência, com uma agressividade. Normalmente, críticas, feedbacks de coléricos e de melancólicos costumam assim, ser pesadíssimos. Então, tome cuidado. Sim, perfeito. Eu acho isso muito correto. Então, já que você já está descrevendo um pouco, e o colérico, então, né? Indo para um temperamento quente aqui do Todd, normalmente, às vezes, a gente faz os 2 frios, os 2 quentes, mas vamos para um outro mais aéreo, assim como o colérico, né? Vamos para o colérico. Colérico, elemento cósmico fogo, né? Ele tem, então, essa característica quente da expansividade, da excitabilidade, é mais dinâmico, é altamente motivado, é mais audacioso e ele compartilha desse elemento seco
assim como os melancólicos, né, que dá essa profundidade, que dá essa memória afetiva alta para os coléricos. Os coléricos, então, assim, que eles têm enquanto potencialidade, se assim pudéssemos dizer? Eles são muito enérgicos, são resolutos, são independentes, decididos. Normalmente são pessoas que não têm muita dificuldade em assumir lideranças, pessoas mais Sim. audaciosas. Ele é motivado por si só, né? Ele é automotivado, o colérico. E isso dá a ele uma nota de uma virtude muito específica, que é a virtude da fortaleza, essa virtude da Andreia, né? Você percebe que para eles é mais fácil exercer essa virtude da fortaleza, tanto da persistência, da resistência, quanto do enfrentamento. Eles, mesmo que as dificuldades apareçam no caminho, buscando um ideal, tendo um grande propósito, eles colocam-se a marchar em busca daquilo tudo de forma meio que incansável, né? Uhum. Então, normalmente eu peço para que os coléricos comecem exatamente por crescer na conquista da virtude da fortaleza. Né? Então, a Uhum. virtude da fortaleza, a partir da persistência, a partir da constância, né, da fortaleza e das virtudes anexas da fortaleza. O que os nossos queridos coléricos aí trazem de debilidades é o fato de eles serem muito impacientes, né? Um tanto quanto prepotentes, intolerantes, Sim. insensíveis, autossuficientes, vaidosos. Dizem, né, que teimoso não é quem discute, né, teimoso não é o colérico, né? Teimoso é quem discute com o colérico, né? Porque o colérico, ele é dono da razão, né? É quase que um ator solo. Se deixar, ele faz Sim. sozinho. Assim, né? O que acaba sendo muito perigoso, porque ele acaba vendo muitas vezes os outros como meios para atingir a sua Sim. finalidade. Sim. Sim. Ele vai marchando com muita intensidade, com muito impacto em busca daquilo que ele busca. Então, às vezes, acaba faltando um pouco dessa prudência, sabe? De entender os meios, de entender as finalidades, né? Ele acaba ficando um tanto quanto cego. Agora, se pudéssemos A pensar numa pessoa tá olhando, virtude. olha a cara do professor Guilherme. Ué, o cara tá falando dos meus defeitos aqui, eu tô ouvindo com atenção, ué. E eu sabendo, né? Eu assim, não sou bobo, né? E Sabendo que eu o estou Guilherme se lidando com um identificando colega. total. Eu falei, claro que me identifico, o cara tá descrevendo. Mas não só eu, você sabe que eu convivi com várias outras pessoas também coléricas e a descrição é muito geral. E você sabe que tem pessoas muito. Tem coléricos muito diferentes um do outro. Eu convivi com alguns coléricos completamente distintos. Por exemplo, eu convivi com um colérico intelectual, colérico não intelectual, colérico. E aí tem variações razoáveis, mas esse Sim, esquema é universal. é universal. De alguma forma, todos se encontram um pouco por lá, né? E eu sabendo que estou falando com um colérico, você vê que eu já vou com um pouco de dedo, né? Já vou assim, de forma branda, meio que suavizando, né? Eu falei, ele é um Antes que o pouco colégio chegue e fale assim, intolerante, ah, não, não é assim. senão eu ponho essa live a perder, né? É, O cara tá toda eles hora são com a. iracundo, né? Então, assim, normalmente com o colérico é interessante o seguinte: olha, vamos começar por aquilo que está mais fácil, vamos começar por aquilo que já é uma potência que ele traz. Vamos trabalhar com a fortaleza. Trabalhar com a fortaleza, torná-los cada vez mais corajosos, fortes, sem contudo cair numa irascividade, sem contudo se tornarem autossuficientes, arrogantes, Sim. egocêntricos, vaidosos demais. Então, assim, você tem que deixá-lo exatamente na virtude, né? Evitar esses vícios, porque assim, a fortaleza pro colérico pode rapidamente virar temeridade, né? Temeridade. Então, assim, acho que eu Claro. faço, eu sou tal, eu posso, eu consigo, né? E aí a gente sai da fortaleza, mas trabalhar exatamente na fortaleza é um ponto assim, fulcral para os nossos coléricos. Inicial, né? Você sabe que uma dica que eu daria pro pessoal colérico é assim, a gente tem uma coisa que a gente para e fala assim, cara, eu preciso chegar nessa meta. E quando você coloca uma meta, e quanto mais desafiadora é a meta, melhor. E se as pessoas falarem que você não vai conseguir cumprir a meta, melhor ainda. Daí você tem mais vontade de cumprir a meta. Quanto mais as pessoas dão fim de aí, você fala, agora eu vou fazer tal. E aí eu acho que é muito importante para o colérico qual meta ele vai se colocar.
Porque onde está o seu tesouro, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se você colocar a meta como um bem espiritual mais elevado, você vai correr atrás disso. Se você colocar como dinheiro, você vai correr atrás do dinheiro. Se você colocar como profissão, você vai correr atrás da profissão. E se você colocar uma meta materialista dessas, a chance do colérico se frustrar terrivelmente é muito grande. Por quê? Porque você vai deixar de lado essas virtudes espirituais, deixar de lado a caridade, deixar de lado o amor, e ir atrás de bens que são menores. Claro que a pessoa tem que ter ambição profissional e outras coisas, mas tem que colocar isso. Eu estava lendo Santa Teresa de Ávila, bom, já mencionei até isso na live, e ela fala lá um trecho muito interessante, porque assim, eu não sei o temperamento dela, imagino talvez seja colérico. Acho que é sanguínea. Sanguíneo dela. Mas assim, de qualquer maneira, ela fala uma parte lá que ela explicitamente fala uma coisa que é muito boa para os coléricos, sabe? Pessoas que têm um lado irascível mais acentuado, visivelmente ela está falando de pessoas irascíveis, e basicamente é isso que ela fala. Bom, você tem que colocar a meta, certo? Pega toda essa sua irascibilidade e coloca a meta na união com Deus. Ou seja, numa união mais plena, numa vida perfeita de santidade. Se a pessoa colocar nessa meta, aí essa tendência a desprezar os outros muda. Porque os outros começam a ser um caminho para a caridade e para direcionar para Deus. Então, aí, Inácio de Loyola é o outro que é muito esse perfil, bastante explosivo. São Paulo é um perfil bem explosivo, mas são perfis explosivos, mas que direcionam muito bem a energia deles para efetivamente poder fazer o bem para os outros. Então, eu acho que isso, para o colérico, é fundamental, ter o coração no bem mais alto possível, ter o coração direcionado no bem muito elevado, porque daí você não deixa de passar por cima, você começa a colocar as pessoas na sua linha adequada. Então, eu acho que os coléricos, porque assim, colérico é uma propensão a ser psicopata ou o cara ou é o Papa ou Hitler, certo? Como o pessoal fala. Ou o cara é psicopata completo, ou o cara vai pro bem. Então, uma dica que eu vejo assim, na minha própria caminhada é a importância da oração, de coisas que às vezes o colérico não coloca como prioritário, né? A gente vai se perdendo em coisas que a gente quer cumprir metas, passar por cima. Uma coisa, por exemplo, eu, chefe colérico de uma equipe no governo, né? Sento na mesa, não interessa como vocês vão fazer, eu quero... Exatamente. Aí o cara falou, não, a gente vai fazer o quê? Eu falei, não me interessa o que você vai fazer, eu quero um negócio de quinta-feira, acabou. Depois o que você vai fazer é irrelevante. Aí a pessoa sanguínea da minha equipe, né? Você tá tudo bem? Eu fiz alguma coisa que te ofender? Exatamente. E aí, de fato, quando você tem essas metas espirituais mais acentuadas, você atenua esse fator mais impulsivo e começa a olhar para o outro com outro olhar. Então, acho que para o colérico, realmente, essa questão da vida espiritual, claro, para todos, evidentemente, a vida espiritual é fundamental, mas eu diria assim, experiência minha, eu estou tendo a experiência disso muito, né? E, aliás, alguns perfis, eu acho que a gente não comentou isso do melancólico também. Quais são melancólicos notórios, assim, que você conhece, pessoal, ou bons ou ruins, assim, para se espelhar? Você tem uma lista, assim, na cabeça, alguma... Olha, o pessoal estava até perguntando aqui de santos, né? Sempre muito interessante falar sobre isso, porque, enfim, é uma linguagem meio que universal. Uma grande santa melancólica, né? Uma santa assim, de sétima morada, aí é Santa Teresinha, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, melancólica, e que conseguiu fazer dessa melancolia um serviço, uma entrega, uma experiência mística e profunda com Cristo, né? Você percebe em Teresinha que ela vai se libertando desse peso do corpo, né? Porque o elemento terra do melancólico puxa para baixo, ela vai se libertando desse peso terrestre e vai alçando um voo em direção ao Cristo, né? Então, isso quando o melancólico começa esse caminho de subida, esse caminho da busca do transcendente, do encontro com Cristo, esse peso que está sobre os ombros dele, esse peso terrestre que está sobre os ombros dele, acaba se findando e ele começa um caminho de ascensão incrível, porque a virtude é algo que é facilmente adquirida pelos melancólicos, mais do que outros temperamentos, mais do que outros. O melancólico, quando pega para ser virtuoso, ninguém o segura. Ninguém o segura, né? Até porque de cara ele já consegue também, né? O melancólico parece ter um elemento de grande estabilidade, né? Exato, exatamente. É isso aí. Uma rocha que você consegue confiar, assim, de certo modo, né? Perfeito. Você pega a ideia do
do elemento cósmico terra, né, é a noção da imutabilidade, né, é bem Parmênides, né, ou seja, que esse elemento de estrutura fixa, de imutabilidade. Então, assim, pensando em colérico, você falou aí alguns santos, inclusive coléricos, eu gosto muito de São Francisco de Sales, que fica na história sendo lembrado como o santo da doçura, né? Mas, na verdade, ele trazia dentro do peito dele, né, uma chama acesa, né, que foi muito bem trabalhada e muito bem Arranhava a canalizada. mesa embaixo da mesa, né? Exatamente, exatamente. Imagina, a mesa de atendimento dele toda arranhada, marcada de unhas, mas no rosto uma doçura, né, nos lábios um sorriso, no olhar uma acolhida, ou seja, alguém que de fato conseguiu dominar profundamente o seu temperamento, né? Agora, você pode pensar também, Napoleão Bonaparte foi colérico. Sim, Napoleão sim. Bonaparte foi Ah, bom, colérico. líderes políticos é um temperamento É, prevalente. O Dom Camilo, quem nunca viu, vejam Dom Camilo. Isso é uma série de livros italianos de comédia e tem os filmes, né? O Dom Camilo é maravilhoso, porque o Dom Camilo ele tem uma metralhadora embaixo da mesa dele, né? Ele é o padre, ele é ótimo. Daí ele quer bater nas pessoas, né? Tem os comunistas na cidade que ele quer bater neles. E aí Dom Camilo para na frente do crucifixo e fala: Jesus, só uma pancada, por favor, só uma, tal. E aí o Cristo fala para ele: Dom Camilo, as mãos da sociedade são para abençoar, para com isso, tal. Aí chega lá um boxeador, um campeão soviético, assim, na cidade, e Dom Camilo fala: não, deixa comigo. Aí ele puxa a manga e fala: deixa que eu acabo com a. Dom Camilo é ótimo. cautivei esse homem. Não, quem nunca viu, pelo amor de Deus, leiam os livros e vejam os filmes. Os livros são melhores, mas os filmes são muito engraçados. Assim, o elemento cômico dos filmes é maravilhoso. E é extremamente colérico. Ele tá lá, abençoa as pessoas e ajuda com docilidade. E tem um metralhador embaixo da mesa, às vezes, quando ele puxa e fala assim: não, aqui você não mexe comigo. Tá? Então tem essa brincadeira muito interessante. Né? E indo para um próximo temperamento. E os fleumáticos, né? Às vezes é um temperamento difícil de identificar numa primeira batida, porque às vezes você vê colérico salta muito aos olhos, sanguíneo, às vezes o fleumático um pouco mais. Você acaba identificando, às vezes, por passar despercebido mais do que por uma presença muito forte de algum elemento, né? Exatamente, porque eles são esse elemento assim, da estabilidade, da calmaria, da tranquilidade. Eles são altamente adaptáveis, né? O elemento cósmico água. A água, onde você bota, ela facilmente toma o formato daquilo. Então, os fleumáticos, realmente, eles acabam passando um pouco despercebidos. Eles têm o elemento frio, né, assim como os melancólicos, ou seja, eles cristalizam, eles aprofundam, mas eles têm esse elemento úmido, né, que é o elemento da relação, da memória afetiva baixa, eles querem envolver as realidades do mundo. Então eles são calmos, são tranquilos, são bons cumpridores de tarefas. Você bota uma tarefa para o fleumático, né, e assim, ele é eficiente no cumprimento daquela tarefa. Ele não se queixa, ele não bate boca. Se aquilo faz sentido a ele simplesmente leva a fim a cabo e normalmente faz muito bem feito. Ele é mais conservador, é prático, é um grande diplomata. Se tem algo que marca o temperamento fleumático é a capacidade diplomática dele. Até ontem falávamos isso na live com o Marcelo, né? É interessante às vezes deixar o fleumático falar por último, porque ele vem organizando tudo. Ele vem falando de tudo aquilo que fora dito sem causar ruptura, sem causar desgaste, mas gerando uma diplomacia, né? Ele é um grande de um conciliador. Mas ele também é uma pessoa muito bem-humorada. Ele tem um olhar de um certo otimismo, um olhar de alegria para com o mundo, né? Você percebe que no olhar do fleumático existe um elemento assim de alegria, uma alegria interna. Não é aquela alegria do sanguíneo, que é uma alegria que aflora, mas uma alegria interna. É como se no coração dele houvesse assim, uma tranquilidade, uma certa paz, né? E uma virtude que me parece muito oportuna para trabalhar com os fleumáticos é a virtude da prudência. A prudência, como eles são mais calmos, mais reflexivos, mais tranquilos, eles conseguem pensar nas finalidades, pensar nos meios, né? Eles conseguem montar esse guia de ação, essa estrutura que é muito próprio da virtude da prudência, né? Agora, enquanto Uhum. debilidades, eles são muito temerosos, né? São muito temerosos, desmotivados, Sim. desconfiados.
introvertidos, indecisos, né? Então, o fleumático é aquele que realmente fica meio que escondido por ser mais pensativo, mais reflexivo, mais contemplativo, ele acaba a todo momento trazendo um elemento de uma certa desconfiança, né? Normalmente Uhum. ele devolve uma pergunta com outra pergunta, né? Ele tem Sim, como que uma interrogação estampada no rosto dele enquanto alguém fala, né? Tipo, será que é sim, isso sim. mesmo? Será que isso faz sentido? Né? Ele acaba ficando indeciso na hora que você fala, vamos. Ele não fala de imediato, nem sim nem não. Ele fala, vejamos, né? Vejamos, né? Quem sabe, talvez. Me dê um tempo para pensar sobre isso. É, então falta um pouco dessa virtude da fortaleza, né? Aqui seria o ponto mais difícil. Tanto que algo que precisa ser fortemente estimulado no fleumático, e quando ele chega nesse ponto, ele está um fleumático muito bem trabalhado, que dominou seu temperamento, é a virtude anexa da fortaleza, que é a magnanimidade. A hora que ele consegue entender que ele é chamado para grandes coisas, quando ele entende que esse elemento água, que é o elemento da tranquilidade, da calmaria, pode virar um tsunami, ele Uhum. vem com muita intensidade, a intensidade de um Tomás de Aquino, um boi mudo, né? Assim, era o boi mudo, tudo bem, mas quando esse boi mugir, ele vai tremer o mundo. Tomás de Uhum. Aquino era um fleumático, né? Um típico fleumático, Sim, que sim. assim, durante um tempo permanece quieto, calado, recolhendo todas as informações, com um olhar contemplativo para o mundo, mas quando ele começa a colocar isso tudo em ação, assim, torna-se nada mais, nada menos do que uma suma teológica, né? Uhum. Perfeito. Eu, aqui em casa eu tô tentando descobrir os temperamentos. Eu acho que a das pequenas, né? Minha esposa é sanguínea, eu sou colérico e as pequenas eu estou descobrindo. E eu acho que a Esther é fleumática. Ela tem 10 meses. Eu estou tentando ainda. Vou fazer 11 meses agora. Não, fez 11 meses agora. E eu estou chegando na conclusão de que a Esther é fleumática. Você está descrevendo aqui, eu estava pensando na Esther, entendeu? Tem outras pessoas, mas tá pensando na Esther, falando, gente, será que encaixa com a minha filha tal? Vocês viram a pertinente disso? A Esther, quando nasceu, ela já é completamente diferente da Catarina quando a Catarina nasceu. A Catarina nasceu de um jeito e a Esther nasceu de outro jeito completamente diferente. O jeito que elas se portam, um ano, não tem nada a ver. A Esther, ela para e fica assim no carrinho, e fica um tempão no carrinho, e fica parado, não sei o que e tal. Ela só se anima para comer. Comer, ela dá uma animada assim para comer. É fleumática. É Pode ter exato. Não, tem certeza. esse perfil. E ela é apaziguadora e tranquilona e tal. E a Catarina, gente do céu, a Catarina, ela nunca ficou parada um segundo na vida dela. Ela, quando tinha a idade da Esther, ela já ficava assim na cadeira, não sei o quê. Então ela já deu um. E a Catarina quer liderar. Outro dia a Catarina, a gente foi num grupo, né? Uma atividade com várias crianças, né? E aí a Catarina desceu e começou a dar as ordens de quais brincadeiras as crianças iam fazer, apontando o dedo, falou, olha, você vai fazer não sei o quê. E as crianças mais velhas que ela tem 2 anos, pô. As crianças lá, uns 7, 8, as crianças obedecendo ela, falando, agora vai para lá, tal. Ela é aquela colérica comandante, sabe? Total, Exato. assim. Então, é muito engraçado porque para a educação dos filhos faz muita diferença. A gente saber esses temperamentos muda tudo. Toda, 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 toda. Até para saber qual virtude estimular, né? Qual virtude, porque ele vai ter mais facilidade. Talvez se você pedir dela, por exemplo, a fortaleza, seja muito custoso. Mas se você pedir dela a prudência, seja muito mais fácil. E a partir da prudência, outras virtudes crescem, né? Como diz Tomás de Aquino, as virtudes crescem como crescem os dedos da mão, né? Ou seja, estimulando uma, as outras também vêm em conjunto, né? Vêm juntas, né? E na educação dos filhos faz toda a diferença, toda a diferença. Aqui em casa também tem a minha Catarina é bem quente, mas ela é sanguínea, né? Ela é quente, mas ela é da relação, né? Ela gosta de agradar, ela todos os dias pergunta para mim ou para minha esposa, né? Todos os dias ela pergunta: é, quem vai vir hoje em casa nos visitar? Todo dia. Ela quer saber se vai ter churrasco. Papai, é hoje que você vai fazer É churrasco? Que vai vir hoje. meus amigos? Então, assim, ela quer pessoas, ela quer a casa povoada, ela quer amigos, né? E aqui em casa tem um fleumático também, que é o Tomás. O Tomás é fleumático, né?
Ele é apaziguador, ele gosta de comer, né, uma vida mais mansa, um diplomata, é fantástico. Como que muda isso no filho? Gente, tá muito engraçado os sanguíneos comentando nos comentários. Eles falam, vocês não vão falar dos sanguíneos, vocês não gostam da gente, tá? Já é o temperamento sanguíneo total, né, galera? A gente fez alguma coisa de Exatamente. errado, já alguém vai mandar assim. Eu Já adoro estão se do. manifestando já. Eu já estou se manifestando. Eu acho uma alegria. Eu vivo com uma sanguínea e é a alegria da minha vida. A Catarina é colérica, só que a Catarina é colérica com um elemento sanguíneo maior que o meu, certo? Eu tenho um lado sanguíneo 1%, a Catarina tem uns 8 para 10% de sanguíneo, assim. Eu sou 1% sanguíneo, mas ela é um pouquinho mais, que alguém tinha perguntado aqui, né? E fleumáticos, você falou de São Tomás de Aquino, tem algum outro exemplo, assim, mais que chama a atenção de fleumático? Eu não conheço tantos, assim, da história, imagina. Que tenha parado para falar, nossa, a pessoa é fleumática. É, o pessoal está postando aqui, né, o Ítalo Marcílio. O Ítalo é um fleumático, né? Ele mesmo se diz fleumático e realmente você percebe que Mas esse é um é um fleumático fleumático muito peculiar, né, cara? Porque, assim, muito peculiar. muito peculiar. Ele, assim, é um fleumático com uma roupagem colérica, assim, né? Colérica, claro, claro, claro. Muito bem trabalhado. Olha lá, estão postando aí, né? É, ou seja, para mostrar que realmente o temperamento não nos domina, não nos condiciona, a não ser que nós assim o deixemos, né, nos condicionar. É possível superá-lo a ponto de, né, um homem colérico, como nós falávamos, né, São Francisco se tornar o santo da doçura. A mesa está arranhada, mas o rosto tá aberto, né? Estão falando de Santa Chiara, né? Eu confesso que eu não saberia, assim, de cara agora, Bom, o falar de Carlo uma. Acucci, que falaram assim, eu não vi tanta coisa, mas tem uma cara de fleumático, sim. Pelo pouco que eu li, Ah, pareceria. sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Eu analisei a face dele. Me perguntaram, né? Analisa, eu estava naquela onda lá de fisiognomia, né? De analisar a face e tudo mais. E aí foi bem na época da beatificação dele, né? Do Carlos. E realmente, pela face, eu não conheço muito a história dele, mas pela face ele é fleumático, né? Pelo É, rosto, pelo semblante, sim, pelo olhar sim, dele, sim. fleumático. Não, eu sou total dessa. Eu já olho a cara e já saio falando temperamento. Eu não tenho nem. Então, não é? Assim, eu digo para as pessoas, na verdade, eu achei que o temperamento não era inclinações da alma e padrões de comportamento, né? Eu achei que era estampado no rosto, sempre achei. Então, assim, É. para mim é um pouco tranquilo olhar no rosto e ver o temperamento. E o sanguíneo? Vamos lá para antes Bora, que os vamos sanguíneos lá. nos matem aqui de vez. Qual que é, Exatamente. o que que a gente pode trabalhar com os sanguíneos? Quais são as propensões maiores para virtudes também? Porque às vezes alguns Então, sanguíneos eu vejo que mandam assim, né? Falam, não, eu sou sanguíneo, não vejo o lado bom do meu temperamento é ruim, não sei o quê. coitado, pobre de sanguíneos, né? Hum. Os sanguíneos estão lá, elemento quente, assim como os coléricos, né? Então são mais expansivos, mais inquietos, mais dinâmicos, mais agitados. No caso dos sanguíneos, além disso tudo, também são mais barulhentos, porque são falantes, são mais abelhudos, são mais xeretas, né? E tem o elemento úmido, né? De uma baixa memória afetiva. Então, alta estabilidade e baixa memória afetiva, ele expande e envolve o mundo. Isso faz com que ele seja, primeiro, mais comunicativo, são grandes oradores, pessoas muito comunicativas. O sanguíneo parece que ele está sempre muito pronto a falar. Ele tem um desejo muito grande de comunicar-se, de falar. Ele acaba sendo mais destacado. É muito fácil você identificar um sanguíneo num trabalho, numa festa, porque normalmente é aquele que está, né, assim, organizando o evento, é aquele que está alegrando o ambiente, é aquele que está falando mais alto, gesticulando com mais intensidade, porque ele é um grande entusiasta da vida. Ele é muito animado. A vida para o sanguíneo é um lugar fantástico, belo, maravilhoso. Ele é otimista, ele é assim naturalmente alegre, feliz. Ele é afável, ele é simpático, é um grande companheiro, uma pessoa muito compreensiva e crédulo, né? Crédulo. Ele tem uma facilidade assim de crer. Ele crê nas pessoas, ele, né, tem mais facilidade de crer em Deus. Você percebe que há uma inclinação nele para ser um grande crédulo. Isso faz com que uma virtude que se destaque no sanguíneo seja a virtude da justiça. Ou seja, o que é a justiça? Assim, a grosso modo falando, né, dar a cada um aquilo que é seu. Ele consegue.
Ele consegue, porque ele consegue colocar-se no lugar do outro, porque ele é mais compreensivo, porque ele está atento normalmente às outras pessoas e também muito atento a ele mesmo, então ele sabe diferenciar o eu do tu, né, o que é meu, o que é teu, quais são os teus deveres, quais são os meus, não que ele vá cumpri-los todos, né? Porque ele começa tantas coisas que muitas vezes ele não consegue terminar tudo que ele começou. Mas ele sabe quais são os deveres dele, sabe quais são os deveres de outrem. Então, a virtude da justiça é sempre um caminho interessante para começar a trabalhar as virtudes nos sanguíneos, né? Agora, enquanto debilidades dos sanguíneos, eles são muito volúveis, muito indisciplinados, são mais sensuais, são mais exagerados, são mais barulhentos, podem se tornar um pouco mais egocêntricos. E isso tudo, né, faz com que, por exemplo, a virtude da temperança seja mais difícil para eles, muitas das vezes, né? Frear essas paixões, né? A Às vezes, castidade. talvez a prudência também, às vezes, né? Porque no Exato. sentido de que parar e refletir meditadamente sobre os meios não é uma coisa tão fácil, às vezes, para o sanguíneo, né? Não, não, não. E aí, pensando em grandes nomes de sanguíneo, aí tem muitos, né? Só para o pessoal sanguíneo não ficar chateado, né? Falando que, né, será que sanguíneo pode ser santo? Será que tem salvação para sanguíneo, né? Você pega Santo Agostinho de Hipona, né? Assim, um exímio exemplar, né? Do sanguíneo, né? Um Sanguiníssimo. homem sanguiníssimo, um homem de, né, um cor inquieto, um coração inquieto, né? Você pega São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis era O tão São Zé sanguíneo. Roberto Melo, né? Ele está se autoproclamando. O Zé está aqui no negócio, já se autoproclamando santo aqui do. Ótimo, ótimo. Você pega Francisco de Assis, lá para as tantas, Deus tem que chegar para Francisco e falar: Francisco, Francisco, ordena os teus amores. Não dá para amar todo mundo indiscriminadamente, não dá para amar tudo sem hierarquia, né? É típico do sanguíneo isso. Você pega, disseram aí também, e assiste em razão, São Pio de Pietricina, um outro sanguíneo. Sanguiníssimo. Então você pega aí, vai, estamos falando de grandes santos, São Francisco de Assis, São Pio e Santo Agostinho, isso é para agradar e encher de esperança os nossos sanguíneos, né? Então é possível, dá para ser sanguíneo e se tornar algo que o valha, pode ter certeza. A minha esposa falou o Chesterton, que é sanguíneo. Ah, Total, né? Super sanguíneo. fantástico, fantástico, super sanguíneo. Por exemplo, eu me identifico muito com escritores sanguíneos, eu gosto de ler, eu amo ler Chesterton, eu comecei a literatura com Santo Agostinho, por quê? Porque assim, parece, olha, se eu soubesse escrever, eu escreveria dessa forma. Se eu soubesse me expressar, eu acho que eu me expressaria desse modo, né? Porque você percebe que eles têm o coração na mão quando falam, né? Você vê uma coisa muito interessante, né? Estava me ocorrendo aqui. Eu tenho uma atração muito grande pelos sanguíneos, certo? Eu gosto mais de sanguíneos. Estou vários aí que eu gosto demais. Eu casei com uma sanguínea, né? E gosto mais do Chesterton, gosto demais de vários dos santos que foram colocados. Só que na minha vida espiritual, assim, eu me impacto muito, muitas vezes, pelos coléricos. E é engraçado, porque é como se abrisse uma porta e falasse assim, cara, agora eu tô entendendo. E é interessante porque às vezes você lê o cara de um temperamento seu e você tem um modo de encarar a coisa que é muito próprio às dificuldades que o cara está enfrentando, o jeito que ele está colocando. Então, eu acho que isso pode ser um caminho muito legal para a pessoa, claro, não só se identificar, mas ver assim a luta de alguém que tem o mesmo temperamento que o seu. Porque é uma Exato. luta muito semelhante. Então, e às vezes, claro, tem temperamentos. Eu tenho muitos amigos melancólicos também, os melancólicos. Minha filha, que eu sou apaixonado por ela, que é fleumática, eu tô achando uma graça total. Agora, realmente, para eu aprender como eu posso melhorar, eu preciso ler muitas vezes um colérico, porque eu preciso ver as coisas que ele está enfrentando. É difícil para mim, por exemplo, Santa Terezinha, eu acho ela maravilhosa, mas é difícil para mim ver ali o jeito da Santa Terezinha encarar as dificuldades dela. Não, vou deixar uma fila de rosas no caminho. Assim, para mim isso aí já está fora do meu rol imaginativo completamente, né? É mais fácil pensar no Santo Inácio, assim, querendo caminhar de joelho até Jerusalém, andar até Jerusalém, da Espanha até Jerusalém, mas isso é muito mais fácil para o meu imaginário fixado que esse outro caso. Então talvez seja um caminho interessante, né?
Alguém perguntou de novo mesmo. Perfeito. Eu sou colérico. Eu sou colérico com um leve lado sanguíneo, mas sou colérico, né? Aqui a minha esposa Exatamente. atesta. Se alguém fala assim, Guilherme, você não parece colérico, você é muito calma. Minha esposa vai atestar aqui nos comentários que eu sou colérico. Eu sou Zé Maria total colérico. Aliás, me identifiquei de imediato. Me contou, né? Zé, Zé figura, como sempre. Total colérico. Aliás, isso daí eu já vi como nos vídeos, São Zé Maria, você vê como ele não se segura, assim, aquela coisa meio não se segura e quer falar alguma coisa e tal. Isso é uma coisa muito, muito interessante. Mas eu acho que é isso, né, Luiz? Uma coisa talvez interessante seria o pessoal está preocupado com o tempo, a gente tem ainda um tempo, na verdade, gente. Vocês são muito. Não vai dar falar nada do sanguíneo, calma, gente. A gente já está falando do sanguíneo aqui, o sanguíneo sempre querendo ser contemplado, e com muita razão. Você vê isso também, Luiz, que às vezes a pessoa pode ter propensão a se identificar com pessoas de temperamento próprio ou outro também. Às vezes você tem algum outro temperamento também que complementa o seu, né? Essa alquimia dos temperamentos é fantástica, é fantástica. E isso a nível assim de relação interpessoal, quer seja a nível matrimonial, a nível de relações de trabalho, é fantástico, porque assim, às vezes naturalmente você procura para aquela atividade, para aquele ofício, para aquela realidade, alguém com um temperamento que vai dar uma alquimia interessante para você. Então, por exemplo, assim, eu me dou muito bem no trabalho com fleumático. Porque os fleumáticos eles me acalmam, eles botam ordem, né, na minha confusão mental, eles me dão estrutura. Por exemplo, hoje na minha equipe tem 2 fleumáticos. Não fosse eles, fosse, sei lá, um colérico e outro sanguíneo, certamente não sairia nada. Nós nos pegaríamos. Eu me pegaria no trabalho com o colérico e eu e o sanguíneo ficaríamos fazendo festa, né, bebendo até tarde. Assim, não daria certo, né? Então, por exemplo, assim, no trabalho, o fleumático para mim faz muito sentido. Eu, no casamento, sou casado com uma colérica. E não fosse isso, talvez a minha vida seria uma grande aventura sem um destino muito claro, né? Sem os porquês muito bem definidos. Ela dá essa retidão, ela cria essa tensão para que a gente possa caminhar não de forma aventureira, né? Não de forma só entusiasta, mas com passos concretos, né? Então, assim, é interessante que na vida a gente vai buscando algumas pessoas que ou têm uma similaridade com o nosso temperamento ou uma total divergência, justamente para compor essa alquimia para que a gente consiga construir algo maior, mais valoroso. E isso é natural, isso acontece, isso é muito bom. E quando a gente identifica, isso vira inclusive graça, vira riso, vira graça. Com certeza, eu acho que ali no trabalho, por exemplo, eu tentava diversificar minha equipe com pessoas de temperamentos diferentes, porque entregavam coisas diferentes. Realmente, assim, e você vai aprendendo, né? Com o tempo você começa a aprender quais temperamentos que vão te ajudar em quê? Já sendo colérico, né? Quais temperamentos você vai poder utilizar para Isso, para para gerar o crescer na vida. resultado, né? A gente já está pensando assim. O resultado de trazer almas para Deus, a gente pode ter esse resultado também em primeiro lugar. Exatamente. Ou seja, talvez esse Exatamente. seja a diferença para se pensar. Bom, Luiz, para encerrar então, alguma consideração final, assim, agora indo para o nosso último minuto. Não, nosso último minuto mesmo. Não, cara, eu só quero agradecer. Eu acho que conseguimos aí passar por praticamente todos os temperamentos, falar sobre as virtudes também. Agradeço muitíssimo o convite. É importante que tenhamos claro que nós temos um temperamento, mas nós não somos o nosso temperamento. Nós temos um temperamento, mas o nosso temperamento não nos tem, né? Nós somos livres, responsáveis, capazes de autopossuir-se, autodoar-se, né? E nós somos aquilo que nós fazemos com aquilo que recebemos. E o temperamento é essa realidade que nos foi dada, né? Algo que foi recebido e algo que não pode ser mudado, mas algo a partir do qual pode ser construído um grande edifício. A nossa vida, a partir do nosso temperamento, pode se tornar, como dizia Viktor Frankl, um grande monumento. Então, que de fato consigamos, principalmente a partir das virtudes, começar a trabalhar nos nossos temperamentos para nos tornarmos aquilo que
devemos ser. E lhe passo a palavra aí, porque como um bom sanguíneo eu vou me demorando aqui nas palavras. Não, só agradecer demais, fantástica como sempre, sempre é uma alegria muito grande fazendo essas lives com você, a galera se empolga muito, já estão com 220 pessoas, o pessoal ficaria aqui mais, já vai chegando mais gente, tá? É sempre uma alegria, realmente fico muito feliz mesmo. Vou recomendar para o pessoal que entrem lá, depois quem quiser, o guia de estudos meu tá lá no guilhermefreire.net, lá tem os contatos, contato para mentorias também lá, então procure lá que lá tem todas as minhas redes sociais do negócio. E só fazer essa indicação para o pessoal e agradecer demais e que sigam o Luiz lá também para acompanhar as dicas dos temperamentos, uma abordagem mais psicológica que eu acho super valorosa para os que ainda não o fazem, né? E é isso, um grande abraço para todos, muito obrigado aí às várias perguntas. O pessoal está desesperado pedindo indicação de livro, né? Eu vou falar de um livro que Nós passamos de 1 hora já, mas ele não me cortou, então... Então, bora. Então, ó, a indicação de livro é esse aqui, ó, O Temperamento que Deus lhe deu. Um livro interessante de um casal. Enfim, a leitura vale muito a pena. Deixo a indicação deste livro. Tem também o livro do Ítalo Marcilli, né, Os Quatro Temperamentos na Educação dos Filhos, é outra leitura que vale muito a pena. Guilherme, cara, muito obrigado. Só falei do livro que o pessoal começou a citar. Tem o Padre Paulo Ricardo, tem lá sobre isso também, material legal, né, online, né? Exato. Meu caro, obrigado. Aos meus seguidores aqui também sigam o Guilherme, é um poço de sabedoria. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Repito, né? Sou um grande entusiasta do teu trabalho, meu caro. Espero vê-lo muito em breve. Fico feliz. Um grande abraço aí para todos e um prazer imenso novamente.